ciclofaixa de lazer, nós estamos aí reafirmando, vamos dizer assim, o nosso contrato com a ciclofaixa de lazer, que vence agora em abril, né? Dia 20 de abril, vence o contrato. A empresa demonstrou interesse em dar continuidade ao processo, então significa que continuaremos com a nossa ciclofaixa de lazer. Existe a possibilidade, sim, eu acho que você poderia falar sobre isso, Vladas. Existe a possibilidade, sim, de ampliação do contrato, que é nos 25%. Pode continuar. Deixa eu ligar o som aqui. O que a gente pediu foi essa possibilidade de aditamento. O requisitado foi 61 milhões, que foi liberado pela Secretaria de Finanças, foram 45 milhões, isso com dotação tal, e qualquer suplementação que a gente for fazer em relação à ampliação, não à execução do que já existe, ela precisará passar pelo ok do secretário, principalmente da CEPLAN, Secretaria de Planejamento. Se eles cederem novamente na suplementação os 61 milhões que a gente pediu, que dá os 25% de ampliação, lógico que a gente consegue editar esse contrato e verificar novas implantações em conjunto com o órgão. Contudo, a perspectiva também que foi mencionada para a gente nessa nova gestão é de voltar a buscar um patrocinador, como existiu antes Bradesco, Itaú e Uber, e usar esse dinheiro que hoje é aplicado para montagem e desmontagem, ciclofaixa de lazer de finais de semana e feriados, na implantação de novas estruturas cicloviárias, já que é mais dinheiro que pode ser liberado numa taxa mais rápida, principalmente para a PPP, que tem essa carência maior aí. Então, são duas ideias separadas, uma de buscar novamente o chamamento público e o patrocínio, para ver se isso vinga e libera o erário para a execução de novas estruturas, e, num segundo momento, ou de uma outra vertente, melhor dizendo, voltar a procurar essa ampliação via o restante da dotação que não foi dada no plano do projeto de lei, na lei, na verdade, na LOA desse ano, na LOA aprovada, consta só os 45 milhões, que dá para pagar exatamente o que tem nesse ano aí de implantação, todas as vias que a gente já conhece e tem por hábito fazer. É uma situação onde a gente precisaria do erário para poder fechar esse aditamento do contrato. Acho que é isso, gente. Eu acho que o Jorge está com a mão levantada e o Thomas está com a mão levantada. O Thomas está com a mão levantada. Fala aí um pouco, Thomas. Só eu falo aqui, meu. Sua vez, vai lá. Não, depois ele abaixou a mão. Abaixou? Tá bom, esqueceu de abaixar. Deixa eu só dar uma... eu sei que a ciclofaixa de lazer foi tema de debates um pouco acalorados no ano passado. De qualquer forma, é importante a gente reafirmar algumas posições aqui, eu acho que são consenso da Câmara Temática, né? A ciclofaixa de lazer, ela foi implantada num tempo onde não havia sequer ciclofaixas, né? Ela é de 2009, né? As ciclofaixas eram restritas, a grande maioria, aos parques. Então ela foi, vamos dizer, um posto avançado da ideia de que sim, você pode pedalar na cidade, e a gente foi pautado, né? Quando houve a expansão da rede, vamos dizer, essa interposição, né, de fazer ciclofaixa de lazer onde já tem ciclovia, né, começou a ficar um pouco estranho, especialmente no momento em que a gente não tem mais patrocínio, ou seja, era um evento patrocinado, zero custos. No momento que passa a ter custos, a gente acho que tem que começar a ter uma outra visão, né? Certos lugares, ela já é consolidada, né? A gente entendia que na Avenida Paulista, no momento que tinha a Paulista aberta,
ela fazia sentido no que tinha o patrocínio, ok, o cara fazia ativação de patrocínio. Mas agora, um tempo não passa um carro, não tem nem patrocínio, a gente fica aquele bandeirinha lá, tal, existe um desperdício que eu acho que poderia ser utilizado em sinergia com a expansão do plano cicloviário. O que eu quero dizer isso? Nos lugares onde vocês vão implantar a ciclofaixa, né, especialmente fora do centro expandido, se coloca a ciclofaixa temporária de domingo, onde você pauta a questão, você mostra que aqui é possível, tal, no domingo, e depois de um tempo você vem com a estrutura permanente, e a estrutura permanente, ela sofre, vamos dizer, menos oposição, porque os ciclistas, as pessoas do local, percebem que é possível pedalar, que a gente pedala de um lugar a outro, a gente não é possível. Então, esse tipo de... Se a gente congelar o projeto no que era no tempo dos patrocínios, a gente está realmente despendendo recurso público, colocando cone na Avenida Paulista, colocando cone em lugar que já tem ciclovias, né, como lá na ciclovias pesadas ali na região da Gastão Vidigal, do Vila Lobos, ciclovia enorme. Aí para que vai precisar de mais uma faixa? Tem uma ciclovia enorme que cabe todas as crianças, etc. Então acho que a gente precisa rever esse tratamento no momento que é gasto de dinheiro público. Esses cones são caros, né? A empresa cobra um valor aí substantivo. Então a gente pode entender como um projeto diferente, como um projeto de expansão, de trazer a ideia de que as pessoas podem pedalar a lugares onde não existe estrutura. E não é isso que está acontecendo. E a gente fica com essa questão desses bandeirinhas, né? Que eu espero que eles sejam melhores tratados. Na última gestão tivemos todo aquele problema da coranda, tomaram cano, ganham mal, não sei se estão em CLT. Eu gostaria muito que essas pessoas tivessem os seus direitos trabalhistas o máximo possível garantido. Jorge, e é isso. Eu gostei que você concluísse. Tá bom. Porque ninguém... Tá bom, tô falando. Mas eu acho que vocês deviam rever o projeto para não fazer a mesma coisa e somente gastar 50, 60 milhões e ficar pondo cone onde já tem ciclovia. Seria justo com quem paga impostos na cidade. Muito obrigado. Perfeito. Luciano. Se fala que o contrato se encerra agora, né? E aí ele vai ser renovado e ele pode ser renegociado. Aí eu queria só confirmar, vocês novamente não vão adotar nenhuma das sugestões que a Câmara Temática da Bicicleta já entregou o documento repetidamente faz vários anos, né? Vocês não vão fazer nenhuma das melhorias, vocês vão fazer exatamente tudo como está, contrariando as recomendações, só que mais extenso, é isso? Luciano, se você está se referindo à retirada de bandeirinhas e cones, vai continuar igual. Eu já afirmei isso. Ampliação do horário, retirada da Paulista. Vou reafirmar. A mesma coisa. O valor que está lá está para esse horário de ativação. Se for a retirada da Paulista e colocar em outro local, podemos estudar isso, vamos conversar com o órgão de trânsito, e aí cabe também a vocês participar disso, indicando que locais vocês têm de preferência para a mesma extensão, e a gente vê com a contratada se é possível, mantendo os mesmos valores, a mesma quantidade de bandeirinhas e de cones. É essa a situação. A gente não tem uma situação onde a gente tem cones e pessoas num número X que a gente pode colocar onde quiser. O contrato licitado, ele identifica os locais, a extensão e o posicionamento de cada uma dessas situações. Então, não é uma situação onde eu posso escolher onde eu vou fazer o meu evento. Tá? Isso precisa ser alterado. Como assim a gente vai estudar? Vocês não falaram que já pediram o dinheiro para fazer a expansão, para fazer o aditivo? Então, se pediram dinheiro, vocês já sabem do que vocês pediram dinheiro, certo? Sim, sabemos do que nós pedimos dinheiro, e fazer o aditivo para fazer a mais é uma situação onde a gente falar, o contrato foi editado, nós vamos fazer uma extensão das ciclovias, e nós vamos usar essas outras vias. Eu não sei, e digo aqui, duvido muito que juridicamente eu posso pegar e falar, olha, hoje eu não vou implantar mais aqui, porque
chegamos à conclusão que não, vou mudar o que está escrito no contrato, que é a ativação na Paulista, para uma outra rua onde for escolhido tecnicamente, vamos chamar assim. Eu não sei se isso é possível dentro desse tipo de contrato. Isso não é novidade, isso a gente fala disso há anos. Vocês sabiam disso quando fizeram o pedido de aditivo. E um pedido de aditivo é reescrever o contrato. Mas nós não vamos reescrever o contrato com outros locais. O que foi licitado, você pode reescrever o contrato de diversas formas. Você pode reescrever o contrato aditando valor, mudando o valor, sendo questionado pelo Tribunal de Contas se o valor reduziu, se teve deflação naquele tipo de serviço. Esse é um tipo de reescrever o contrato. Agora, mudar os locais, você está falando, por exemplo, que eu poderia chegar num contrato onde eu estou licitando determinadas ciclovias em determinados locais e trocar de local a meu bel prazer. Eu não posso fazer isso dessa maneira. E você sabe disso, você conhece o contrato público. E esse contrato vai ser... Por conhecer contrato público, eu sei que esse exemplo não é uma boa analogia. Bom, então faça uma analogia que você acha interessante, porque esse contrato vai ser editado, dá para prorrogar por mais 24 meses e nós não vamos gastar tempo e erário público em refazer uma licitação de algo que pode ser prorrogado. Mesma coisa está acontecendo com manutenção. A gente está fazendo contratos que tem uma ata vigente. A hora que essa ata terminar e ela não puder ser mais prorrogada, aí nós vamos fazer outra. Quantos quilômetros é a expansão? 25% do que existe hoje, 614, 114, mais no máximo 25%. Possíveis. Tá, mas vocês falaram que não teve a liberação total do dinheiro. Isso significa quanto? Isso significa zero. O que tem hoje liberado dá para pagar o que existe. Então não teve liberação. Não teve liberação de dinheiro. O que está pedido na PLOA foi uma coisa, o que foi liberado foi exatamente o que nós temos para conseguir executar até o final do ano a ciclofaixa de lazer nos moldes que ela existe. Você podia ter vindo no começo da apresentação sobre o que vai acontecer com a ciclofaixa de lazer. Obrigado. Tá bom. Olha, gente, eu preciso colocar essa coisa, Dalton. Vai ser insistido nessa situação para sempre, que não precisa de bandeirinha, quando a gente já falou que não, vocês voltarem... A gente está falando de diversas coisas, Prado. A gente está falando de ampliação de horário, então, a gente está falando de local de... Sim. Não será ampliada no contrato que está, vocês já tiveram essa resposta. A gente está falando para fazer outro edital. O tempo fica sendo ocupado para uma coisa que vai ser renovada por mais 24 meses e vai continuar da mesma maneira e será ampliada possivelmente se houver mais erário. Se não houver mais erário, não será ampliada. E esse assunto continua vindo em todas as reuniões. E o questionamento continua sendo feito em todas as reuniões. E a resposta será a mesma em todas as reuniões. Não, porque as duas reuniões a gente fala, a gente tem um contrato, tem nada que a gente possa fazer. Quando a gente for fazer um aditivo, que aí o aditivo pode ser negociado, quando o contrato se expirar, aí na expiração do contrato a gente pode ver isso. E é sempre empurrado dessa forma. Agora que a gente tem o contrato se encerrando, aí ele pode ser negociado a continuação ou não, agora é o momento de fazer uma negociação ou de fazer um novo ETP, aí vocês estão simplesmente se esquivando, falando, olha, não vou fazer isso porque eu nunca ia fazer isso. E aí você se fixa numa coisa que vocês acham que é impensável, e a gente tem várias outras demandas, como, por exemplo, mudança de horário, expansão do horário, e vocês ignoram isso, vocês simplesmente fixam um negócio que você falou que não vai alterar e pronto. Não vamos fazer. Nós vamos seguir o que está no contrato. Para a gente fazer essa relicitação agora, em vez de continuar, eu teria que lançar o ETP. Vocês não vão fazer o que está no contrato, vocês estão propondo um aditivo. Então, assim, ou uma coisa ou outra. Ô, Luciano, você vai continuar me interrompendo? É que você falou uma coisa que contradiz o que você acabou de falar. Não é isso. Você está querendo que tenha uma mudança que não vai ocorrer. Não sou eu. Não sou eu. Para você não continuar isso. Exatamente isso. Eu te falando que tinha uma possibilidade
de ter um aditivo de 20%, 25%, de até 25%, e esse erário não veio, nós não temos condições de aditar. E não será aditado. E suposto continuará sendo feito do mesmo jeito que está previsto em contrato. Qual a dúvida? A dúvida é que, e primeiro, isso aqui não foi dito, aí a gente tem que ficar extraindo informação do que era o informe. Mas não precisa ser dito, isso é óbvio para todo mundo, como você que sabe como é contrato. Não, é por isso que é um informe, Prazo, por favor, é para atualizar todo mundo. Você joga um número, fala, a gente teve tantos milhões assim, e aí você está falando de aditivo, não está nem claro se esse é o valor vigente ou se não é o valor vigente. Se é o valor com aditivo ou se é um aditivo parcial. Leia o contrato, e daí, quando... Luciano, você pediu o contrato. Como ler o contrato? Você veio dar um informe, Pradas. Você pediu o contrato. Para um pouquinho só, peraí. Você não pode falar, vamos fazer uma atualização e um informe de um assunto, e daí você chega aqui e você fala, leia o contrato. Por minha determinação. Você pediu lá do contrato. Põe isso aqui na regra. Você pediu lá desse contrato. Não sou eu fazendo a apresentação na reunião. Você está fazendo um informe da atualização? Por mim, esse assunto não tem mais o que atualizar e não, para mim, não vai ser mais pauta. Se for chamado a falar de novo, eu vou falar, continua na mesma situação que está anteriormente. É isso que eu vou falar. A gente já falou tudo isso que eu estou falando nas reuniões passadas. E a gente vai ter sempre esse bate. Eu com você pensa de uma maneira, e eu estou levando a situação aqui de uma outra maneira. Não é pensar de uma maneira, Prada, é que você ficou de fazer um informe. Você ficou fazendo de um informe de um assunto. E quando você fez o informe em outra ocasião, a ocasião que você falou foi: a gente está no meio de um contrato, a gente só pode fazer isso quando estiver se aproximando da renovação do contrato ou do término do contrato. Aí ou a gente faz uma nova licitação ou a gente faz um aditivo com mudança. Agora que nós estamos chegando... Tanto é que o que você falou foi exatamente isso. Olha, estamos planejando um aditivo. Isso é uma mudança. Aí a gente quer que você explique o aditivo, sem a gente ter que ficar perguntando cada coisinha para saber o que está nesse aditivo, porque não foi apresentado isso. Aí você responde, lê o contrato? Não, vocês estão apresentando, então, por favor, apresente. Joga um número. Você joga um número, eu quero saber se esse número é do aditivo, se é o aditivo integral solicitado, ou se é parcial, ou se não é nada. Porque se você joga um número do nada, a sociedade civil não tem obrigação de saber de cor todo mundo. Ainda que eu soubesse, o resto das pessoas também não tem obrigação. Então ninguém precisa saber, quando você joga 45 milhões no ar, que esse é o valor do contrato inteiro por 24 meses. Por isso que você está apresentando. Você terminou e vai me deixar falar ou você tem mais coisa para colocar? Não, se você continuar falando, mas não se contradizer, eu só vou apontar se você contradizer alguma coisa que você já disse, para a gente poder esclarecer. Então eu encerro por aqui. Eu não vou falar mais nada, porque você vai ficar rebatendo tudo que eu vou falar. Eu deixo você falar à vontade e você fica me interrompendo. Então, eu encerro por aqui, Dom. Não tenho mais nada a declarar sobre esse assunto. Peça por like. Bom. Que esforço para não fazer nada, viu? Segue o jogo. Segue o jogo. Não interrompemos ninguém o tempo todo e eu sou interrompido constantemente pelo Luciano. Então fala, por favor. Nesse assunto específico. Não falarei mais, Luciano. Não falarei mais. São 45 milhões, dá para pagar o contrato por 12 meses, é o dotação orçamentária deste ano, não é para 24 meses, e não tem aditivo que suporte a gente colocar mais metragem na rua para aditivar o contrato, outras metragens, porque não tem erário para isso. Se aparecer erário para isso, poderá ser aditivado o contrato. Continuará tendo bandeirinhas e continuará tendo cones. Ponto. Encerro. Bom, a gente teria economizado muito tempo se, na hora de apresentar a pauta, isso fosse informado, em vez de a gente ter que ficar perguntando. Tá bom. Então, vamos lá, vai. Gente, eu acho que nós repassamos toda a nossa pauta aqui. Não tem mais nenhum assunto para a gente tratar pela nossa pauta. O Jorge está com a mão levantada, não sei se ele quer falar ainda, e o Thomas levantou a mão agora.
Eu vou pedir que vocês sejam breves agora, para a gente poder encerrar nossa reunião. Só isso. A única coisa que eu peço é que vocês sejam breves para a gente poder encerrar nossa reunião. O Thomas está com a mão levantada. O Jorge não vai falar, né? Tá. Só para entender. Então, ciclofaixa de lazer não vai acontecer nada do que a gente sugeriu há anos, só para deixar isso registrado. A gente fez sugestão em 2020, 21, 22, todos os anos que eu tô aqui a gente já fez sugestão, basicamente não vai ser mudado nada. É isso. Só para ver se eu entendi certo, apesar desses embates que aconteceu. A questão de ampliação, de mudar cone, nada vai ser feito do que a gente sugeriu. E nem aquela apresentação que a prefeitura trouxe em meados de 22, se eu não me engano, falando que ia ter ativação com palco, ia ter cafezinho, não sei o quê. Tudo isso daí também morreu. O que a prefeitura propôs também não vai ser feito, é isso? A princípio não será feito nada disso, Thomas, é isso mesmo. A princípio não será feito. Então foi, desculpa o termo, aquela... Fala, Dalton, desculpa. Não, aquela apresentação seria caso fosse dado andamento a um processo de parceria e caso os parceiros tivessem interesse em adotar, vamos entrar na parceria com relação e subsidiar. Mas como não houve interesse até o momento, então terminou não ocorrendo aquilo. É isso. Basicamente é isso. Tá, então aquela versão da prefeitura... Não fala, Dalton. Pelo menos por enquanto não. Não, pelo menos por enquanto não. Existe, como o Plaza falou, existe a possibilidade de buscar parceiros. Se houver essa possibilidade, aí sim pode ser feito tudo isso que foi proposto lá no passado. Mas tudo isso nós dependemos lá da questão de um parceiro para poder dar prosseguimento naquela proposta que estava sendo feita. Então, neste momento, o que será dado encaminhamento é o contrato vigente, né? Vai ser recontratado, vamos dizer, nos mesmos moldes que foi feito anteriormente. Foi pedido, eu estou só resumindo, a gente não vou nem abrir mais para poder falar. Foi pedido 60 milhões para poder ter a possibilidade de fazer a ampliação dos 25%, e o que foi liberado, neste momento, que foi liberado, foram os 45 milhões que podem recontratar nos modos que foi feito. Então, porque a empresa se manifestou favorável a dar continuidade ao contrato da forma que está. É isso. Tá, aí, Dalton, talvez não seja uma pauta para agora, mas tem que entender por que em alguns trechos estão sendo retirados trechos curtos da ciclofaixa de lazer, tá? Que eu já tinha te alertado isso no passado. Então, por exemplo, no trecho do Vila Lobos, a ciclofaixa de lazer só existe de um lado da avenida. Na Indianópolis tem trechos que some uma quadra ou duas. Fiscalizar o trabalho da empresa que está fazendo isso. Porque eles não estão fazendo a ciclofaixa inteira, entendeu? Tem trechos pontuais sumindo ali. Isso é uma coisa para vocês fiscalizarem eles, já que é um contrato que vocês têm e eles têm a obrigação de colocar. E não estou mencionando quando tem, por exemplo, uma corrida no Ibirapuera que a gente sabe que tem alterações pontuais. Recorrente em alguns lugares. O Vila Lobos, todo domingo nos últimos meses, praticamente sumiu um pedaço dela. Justamente onde dá acesso ao parque, entendeu? Então, bom olhar isso. Agradeço aí a sugestão, Thomas. Nós estamos fiscalizando, tá? Existe sempre, assim, não existe nenhuma possibilidade de desativação de qualquer trecho sem uma prévia comunicação. Todas as vezes que existe uma comunicação da não ativação, esse trecho não será cobrado, né? Ele não será pago. É exatamente isso. Todas as vezes que você suspende por um período, então ele não é pago. Eu conversei com os bandeirinhas e eles falaram que é uma coisa que a empresa não está colocando, entendeu? Não tem comunicação. Eu acho que eles nem estão validando isso com vocês. Por isso que eu estou falando isso para vocês fiscalizarem esses trechos específicos. Mas é isso.